Abra sua Bíblia, Isaías 58. Isaías 58. Quem abriu o jejum às 3 horas? Excelente. Estamos no quinto jejum do propósito dos 52 dias. Não é jejum só de comida e bebida, é mais do que isso, e nós vamos falar sobre isso hoje. E o que nós vamos falar aqui não é para essa reunião, é para a vida. Aliás, lembrando que os 52 dias é um início, né? 52 dias é um processo de intensificação. Nós entramos num grande propósito de oração, de jejum, mas 52 dias é para a vida. Não é 52 dias, é para a vida. É um grande alicerce, é uma base para a vida. E o que eu vou falar aqui acerca do jejum, nós vamos ser muito bem orientados. O que jejum, existe várias formas de jejum, mas nós vamos meditar profundamente em algo que acontece hoje e o que é jejum para o Senhor. Como deve ser o nosso jejum? Pode sentar os obreiros? Vamos lá. Não cochila não, hein? Duvido que você vai cochilar. Duvido que você vai cochilar. Principalmente porque, já vou alertando, a palavra é forte. E a palavra vai bater de frente. Mas, como nós somos pessoas inteligentes e nós queremos ouvir aquilo que vai nos conduzir a uma vida vitoriosa, então não tem problema. Fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Eis-me aqui. Amém? Então, a partir do momento que a gente dobra os joelhos no altar, quando eu dobro os joelhos aqui, eu digo: Senhor, que eu desapareça agora, que o Senhor assuma o controle da reunião. A partir de agora, Espírito Santo, tudo que será realizado aqui, que esteja na tua direção. Grite alto, não se contenha, levante voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. O Senhor falando através de Isaías. Pois o dia a dia me procuram. Diga comigo: parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Parecem. Nem tudo que parece é. Correto? Parecem desejosos. Como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nós humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum,
vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. O povo chegando diante do Senhor diz assim: nós jejuamos, nós clamamos ao Senhor, por que não nos ouviste? Nós estamos pedindo, nós estamos fazendo um dia de separação, por que o Senhor não nos ouve? Jejum não é um dia. Será que vale, eu faço um propósito, entro em jejum, vamos lá, o exemplo de hoje. Que hora entramos em jejum? Nós entramos em jejum às 15 horas. Nós vamos entregar a partir das 9 às 10. É esse período só de santificação? É esse período somente de separação? Que eu vigio? Que eu estou atento ao que eu falo, ao que eu faço? Será que é válido? Eu ajo na carne até às 15, nas 15 eu paro, dou um intervalo de 7 horas, a hora que eu encerrar aqui, eu saio ali na porta e já o pau tora. Será que é válido? É isso que Deus busca? É isso que Deus quer? Sim ou não? E justamente toca nesse ponto, quer ver? Seu jejum termina, diga comigo, em discussão e rixa. Às vezes a pessoa termina um jejum, ele sai da porta da igreja como se não tivesse feito nada. Tiver que brigar, briga, tiver que discutir, discute. Agir na carnalidade, age. Como se simplesmente eu ficar 7 horas é o suficiente para que tudo na minha vida, todas as minhas orações sejam atendidas, respondidas, todos os meus problemas sejam definidos. Olha, é importante que você preste atenção, porque muitas pessoas vão encontrar a resposta aqui. Ah, mas eu vou na igreja. No seu dia a dia vocês buscam o Senhor. Não começou a leitura assim? No seu dia a dia vocês buscam. Tá no dia a dia, tá aí, tá na presença do Senhor. Parecem que querem se aproximar do Senhor, querem fazer o que é reto. Parece. Só que as atitudes não são essas. Parece que querem, parece que estão buscando, parece que até tem sede de Deus, mas seu jejum termina em discussão, rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Vocês não podem jejuar e esperar que a voz de vocês seja ouvida agindo assim, agindo dessa maneira. Porque não são 7 horas de jejum que vai definir a sua vida. Porque eu faço 7 horas de separação, de consagração, mas eu não vivo uma vida consagrada, separada. Será que é isso que Deus quer? Ou que a gente viva uma vida de separação, uma vida, uma fé acompanhada de boas atitudes? Diga comigo, boas atitudes. Diga, eu devo ter boas atitudes. Uma vida acompanhada de boas atitudes. Uma fé acompanhada de boas atitudes. Quando nós somos espirituais, nós estamos atentos a tudo aquilo, nós nos tornamos, sempre falamos nessa reunião, principalmente a reunião do Espírito Santo, acerca da sensibilidade, acerca das coisas que Deus aprova e Deus reprova, que Deus se agrada e que Deus se desagrada. Então, se essa atitude vai fazer com que Deus se desagrade, ou entristeça comigo, e o Espírito Santo se entristeça comigo, então
não vou tê-la, não vou praticá-la. Porque eu quero uma vida vitoriosa, eu quero que as minhas orações sejam respondidas, eu quero que Deus me promova, eu quero que Deus me exalte. Está entendendo? Isso aqui não tem diferença do que a gente vê hoje e vive. O Senhor está mandando, chega para Isaías e disse assim: grite bem alto para o meu povo ouvir. E eu não estou gritando tão alto assim, estou falando manso hoje, você viu? Grite bem alto para o meu povo ouvir. E diga a eles, volta um pouquinho, avô. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem? Não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Porque o senhor não está vendo que nós estamos jejuando? Não está vendo que nós estamos nos humilhando? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram seus empregados, agem de forma injusta. Seu jejum termina em discussão e rixa. Seu jejum termina em discussão, sai da igreja, e é como se Deus não tivesse falado, como se nada tivesse acontecido, não tivesse aprendido coisas importantes, né? Como agir, como ser uma pessoa espiritual, o que Deus aprova, o que Deus desaprova, como domingo, quando ser um cristão, um ser humano, um próximo do mais alto nível, um pai do mais alto nível, uma esposa do mais alto nível, um marido do mais alto nível. Nós somos trabalhados para isso, para ser seres humanos de excelência. Mas muitas vezes saímos da porta da igreja já com essa postura, em discussão, rixa, brigas, de socos brutais. Vocês não podem jejuar. Isso eu estou dizendo aqui, gente, bispo, isso não acontece. Será que não? Sim ou não? Como sempre brinco, né? É que a gente é uma igreja silenciosa, senão tinha gente aqui falando assim: fala mesmo, Jesus, fala, Jesus, oh Deus lindo, né? Fala, isso, Jesus. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Diga comigo, que apenas um dia o homem se humilhe? Será que é isso que Deus quer? O jejum é importante? É importante. Momentos de separações como nós fazemos é importante, muda muitas coisas, mas é um dia? Será que é isso que Deus quer? Que haja um dia de separação? Ou algumas horas simplesmente de separação? E o resto? Na carne? Prevalece a natureza humana? O espírito nunca domina, a carne sempre domina? Será esse o jejum que escolhi? Apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas, ou seja, sinal de humilhação? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça. Não haja com injustiça. Seja uma pessoa justa. Caminhe na justiça.
seja reto, seja íntegro, seja justo, sofra o dano você, mas não cause o dano nos outros. Sofra você, não cause nos outros. Desatar as cordas do jugo. Coloca um jugo pesado sobre os outros, não, tira o peso. Tira o peso. Às vezes as pessoas, elas colocam um peso tão grande sobre a vida do outro, tão grande que o outro já não está suportando carregar mais, e ele coloca mais peso ainda. Tira o jugo. Alivia o peso dos outros. Ninguém é perfeito, todo mundo tem falhas. É verdade ou não é? Ninguém é perfeito, todo mundo tem falhas. E se Deus fosse nos tratar de acordo com as nossas falhas e nos oprimir como muitas vezes nós somos merecedores, nós estaríamos fritos. O Senhor age com amor, com benignidade, com bondade, com misericórdia. Não é verdade? Ele age com misericórdia. Por que nós não vamos agir com misericórdia com os outros? Porque as falhas dos outros é tão grave e as nossas não têm tanta gravidade assim? Porque a dos outros é sempre gigantescas, absurdas, e a nossa não, sempre levinhas. Os nossos erros, as nossas falhas são sempre, tentamos tirar o peso da situação. E o dos outros não, pode ser a mesma coisa, mas dos outros tem peso, a minha não. Quem está entendendo, gente? Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Pôr em liberdade não é oprimir, pôr em liberdade os oprimidos. Não é oprimir, não é ser um opressor, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. E você sabe que muitas vezes, eu falo isso muito em reunião com os meus obreiros, você sabia muitas vezes que tudo que o próximo precisa, não é literalmente a comida, a bebida ou a roupa, ele precisa do seu ouvido, ele precisa de uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de consolo, é um alimento para ele no momento que ele está com sede, com fome. Mas também é socorrer o necessitado, não é se esquivar e fugir de socorrer e ajudar a abrigar o pobre, o desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, a sua luz irromperá como a aurora, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. O Senhor está falando, aí sim, é isso que eu quero, é isso que eu busco. Aí sim, diga comigo, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. Porque esse é o Espírito de Deus. É ser misericordioso, é tirar o peso, o jugo, é dar alívio e não oprimir. O que você não quer para você, você não faz para o próximo. Você não quer que ninguém toque no seu nome, não toque no nome de ninguém. Você não quer que ninguém toque na sua família, não toque na família de ninguém. Você não quer que ninguém te critique, ninguém critique o que é seu, não critique nada de ninguém. Porque tudo que o homem semear,
isto também colherá. E muitas vezes a colheita vem numa medida bem maior. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. É isso que Deus busca. Não é simplesmente deixando claro, o Senhor está dizendo, sim, não é um dia de separação, é importante, mas não é só isso. Não é um dia simplesmente, é só um dia. É só um dia cristão, é só um dia de separação, é só um dia de amor, é só um dia de misericórdia. Se for coisa de coisa, não precisa nem vir. É recado ou não? Ah, bom. Se for, já deixa os obreiros, tá? Daqui para frente, por favor, não me traga, quando eu estiver na palavra, não me traga nenhum papel, tá? Amém, pessoal? Amém. É só um dia. Um dia de misericórdia. Um dia cristão. É só um dia. É isso que Deus quer? Um dia eu faço certo, o resto. Se você eliminar do seu meio, diga comigo, o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, você sabe que essa semana eu fiz um atendimento que me trouxe muita alegria. A pessoa pediu para marcar comigo, e aí eu atendi. Eu já tinha atendido o ano passado, mas o atendimento que eu fiz é como se nada tivesse mudado, nada aconteceu. Entrou aqui e saiu aqui. Porque muitas vezes as pessoas se esquecem fácil, né? Às vezes um pouquinho de alívio faz com que ela esqueça tudo que ela já passou. Então ela pode voltar a fazer tudo de novo. Entendeu ou não? Pode voltar a fazer tudo de novo que não tem problema algum. E aí eu atendi essa pessoa, ele disse, eu vim aqui porque eu vim dar retorno para o senhor. Nós conversamos o ano passado e eu tive uma recaída e voltei a fazer o que eu não deveria fazer, e as coisas realmente tomaram uma proporção que por pouco que perde a vida. E ele disse assim, esses 52 dias foi difícil para eu voltar para a igreja, porque a vergonha não deixava. Mas esses 52 dias eu peguei, não é 52 dias simplesmente, eu levo esses 52 dias a partir de agora para a minha vida. Não é simplesmente 52 dias, minha vida mudou. Porque hoje eu consigo enxergar, e eu não quero mais isso para a minha vida. Eu digo aqui para o senhor, eu era um sem caráter. Eu era um sem caráter. Bonito isso, né? Porque se você falar, você é sem caráter, a pessoa... Não, eu era um sem caráter. Eu fazia as coisas premeditadas. Eu comprava sabendo que eu não ia pagar. Eu já comprava sabendo que eu não ia pagar. Eu tinha atitudes ridículas, vergonhosas, que hoje eu consigo enxergar. Só que a minha vida era um caos. E eu não quero mais isso para a minha vida. Aquele morreu, eu não quero mais, chega. Porque só me trouxe dor, vergonha, humilhação. Eu quero a minha vida correta. Eu procurei as pessoas que eu devia. Eu procurei as pessoas, pessoa por pessoa, que eu devia. E eu olhei no olho das pessoas, disse, eu estou te devendo, eu vou te pagar. Não tenho hoje para te dizer
eu não posso dizer para você, eu te pago amanhã, mas estou assumindo esse compromisso, eu vou te pagar. E todas as pessoas me receberam bem, não foram desrespeitosas comigo, e isso me fez bem demais. Isso me trouxe algo muito bom, me fez me sentir muito bem. E eu ainda olhei para a esposa e disse: você deve estar muito orgulhosa. Eu olhei para a esposa e falei: você deve estar muito orgulhosa. E certamente quem te conhece, sua família, se você, sua mãe sabe quem você era, deve estar orgulhosa de você, e amanhã você vai ser pai, e os seus filhos terão orgulho de você, do pai, do homem, do caráter, da postura, da integridade. Quando você causa um mal a uma pessoa, você está trazendo opressão à vida dessa pessoa. Quando você aponta o dedo e acusa, quando você aponta o dedo acusando, seja criticando, caluniando, tocando em pontos, o Senhor não se agrada disso. Isso vai te atrapalhar, vai atrapalhar a sua relação com Deus e vai impedir que Deus ouça as suas orações. Vai impedir que Deus ouça as suas orações. Você vai clamar e a sua oração não vai subir. Quando você fala, da sua boca não sai sinceridade, não sai fidelidade, sai falsidade, você não está enganando ninguém, você está enganando somente a você, só você. Porque você pode até parecer que você está enganando alguém, mas aquele que é o teu abençoador, aquele que pode te promover, aquele que pode te tirar do pó e colocar em meio aos príncipes, Ele está vendo, e Ele sabe se o que está saindo da sua boca é falso ou é sincero. Amém? O mundo está cheio de opressores, de acusadores, de pessoas falsas, desleais, mentirosas. E nós fomos chamados para não sermos como o mundo, iguais ao mundo. Nós fomos chamados para sermos iguais a Cristo, o caráter de Cristo, o Espírito de Cristo. Por isso Ele nos deu o seu Espírito. Se nós parássemos aqui, muitas pessoas já teriam a resposta, porque muitas vezes as orações não são respondidas, ou pode ser uma oração respondida, mas não a vida definida. Ter uma oração respondida é uma coisa, a vida definida é outra. A vida abençoada, porque a promessa é, passa por favor, se com renúncia própria, diga comigo, se com renúncia própria, olha, renúncia própria, ainda domingo eu falei sobre isso, né? Qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo, seja um relacionamento conjugal, ou seja um relacionamento comercial, qualquer tipo de relacionamento, se não houver, se não existir renúncia própria, renúncia, ele não vai dar certo. Sabe o que é renúncia? É você renunciar o seu eu, renunciar às suas próprias vontades, o orgulho, a passar por cima de uma série de coisas. Renúncia é ceder. Diga comigo, renúncia é ceder. Ceder. Um relacionamento, se não existir renúncia, certamente ele vai fracassar. Um casamento, se não houver renúncia, ele vai fracassar. Por quê? Renúncia é ceder.
Um cede um pouco, o outro cede um pouco, o outro cede mais um pouco, e encaixamos, ajustamos. Não é verdade? Renúncia própria. E nós renunciamos não só no casamento. E lembrando, vou voltar a dizer o que eu disse no domingo, né? Quem renuncia primeiro é sempre o mais espiritual e o mais inteligente no relacionamento. Renúncia não é só no casamento. Você está vendo que para agradar a Deus você tem que viver uma vida de renúncia. Para agradar a Deus a sua vida tem que, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Não tem trevas para você. Lembra que eu disse outro dia, tem uma frase que diz que quando você está em trevas, até a tua sombra te deixa. Não é verdade? Quando você está em trevas, até a sombra desaparece, nem ela quer te acompanhar. É esse o jejum. Tem mais, vamos lá. O Senhor o guiará constantemente. Quem quer ser guiado pelo Senhor? Como é que o Senhor vai guiar uma pessoa que age da forma que nós lemos até agora? Como é que o Senhor vai satisfazer? Satisfará os seus desejos. Numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Não tem tempo de sequidão para você. A gente pode dizer assim, nós estamos vivendo um tempo de crise. Não tem tempo de crise para você. Cuidado para não se enganar. Muitos às vezes acham que o momento, a crise é a coisa, e de repente não se trata disso, se trata do espiritual. Porque eu venho um dia, eu faço um jejum na igreja, nós estamos no 5º jejum, estou no 5º jejum, já fiz 4 jejum, então eu acho que eu estou pronto, eu estou preparado para ser abençoado. Não está não. O Senhor disse, não é esse jejum que eu quero, não é um jejum de um dia, é uma vida de separação, é uma vida de boas atitudes, é não ser um opressor, é não cometer a injustiça, é ser uma pessoa da justiça, ser do bem, tira o fardo dos outros, não coloca um jugo pesado sobre os outros, tenha misericórdia do próximo, renuncia à sua própria vontade para ajudar o outro. Fui eu que escrevi isso aqui, gente? Então leva a sério. Se fosse eu, você podia descartar. Mas não fui eu que escrevi. E isso responde porque muitas pessoas, inclusive a pessoa que não leva a sério isso, perde a fé. Porque vai dizer assim, exatamente como eles. Parece que eu oro, eu jejum, por que Deus não ouve? Eu me humilho diante do Senhor, por que Ele não me ouve? Porque não é isso. O Senhor não quer só te ouvir no momento da aflição, da dor. O Senhor quer que você tenha uma vida de retidão, uma vida comprometida, uma vida que você exale o perfume dele, o caráter dele, que você tenha esse perfil. Ele quer, se você agir assim, o Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos. Quais são os seus desejos? Ele vai satisfazer seus desejos. Ele vai cumprir com os seus desejos. Numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Diga comigo, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Não seca. Não seca. Amém? E mais, você tem total liberdade, viu?
Você tem total liberdade, você tem livre-arbítrio para decidir se você aceita ou não aceita, se você gosta ou não gosta, você tem livre-arbítrio. Você escolhe. Agora, eu diria para você, mais claro do que isso, impossível. Eu quero que a minha vida seja constantemente guiada por Deus e que os meus desejos, está vendo? Desejos. Se você chega num ponto de intimidade com Deus que às vezes você nem fala, você desejou, Ele está cumprindo. Sabia? Chega num ponto de intimidade com Deus que chega num ponto que você nem fala. Ele sonda o teu coração, Ele sabe do teu desejo e Ele cumpre. É forte isso, não é? Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros. Restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, sabe o que é isso? O Senhor, na velha aliança, no tempo da lei, Ele estabeleceu o sábado como seria um dia separado, um dia de consagração, um dia de separação, um dia para adoração ao Senhor. E esse dia era um dia exato somente para isso, com essa finalidade. Nós vivemos um dia, em 7, após o sacrifício de Jesus, na nova aliança, nós os cristãos, não guardamos o sábado, mas nós usamos o domingo. Para nós não tem sábado, domingo, todos os dias é dia de separação. Mas, especificamente, o domingo ninguém trabalha, como era o sábado no tempo e como é o sábado dos judeus, ninguém trabalha. É o dia do Senhor, é o dia de separação. Olha o que diz: se você vigiar os seus pés para não profanar, eu vou tirar o sábado e vou colocar o dia do Senhor, e não fizer o que bem quiser em seu santo dia, hoje eu escolhi que eu não vou na igreja. Beleza, fica à vontade. Hoje eu escolhi que eu não vou na igreja. Se você chamar de delícia, honroso, glória a Deus, que maravilha, hoje é dia de estar na presença do Senhor, seja sábado, seja quarta-feira, hoje é dia de estar na presença do Senhor, e honroso o seu santo dia, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. Olha, porque muitas pessoas no dia do Senhor faz o que quer, escolhe o que quer fazer. Hoje é o dia do Senhor, mas sabe, hoje eu vou descansar. Eu acho que eu vou passear hoje. Volta aqui, por favor. Eu vou passear hoje. Espera aí. Às vezes a pessoa passa a semana inteira e ele nem... a semana foi corrida, chega no domingo também... está no propósito de jejum, nem. Então não adianta eu esperar muito de Deus. Eu estou cobrando tanto, eu estou pedindo. Olha como começou a leitura, hein? Olha como começou a leitura. Está clamando, você está buscando, está dizendo que jejua, por que Deus não ora? Está dizendo que se humilha, por que Deus não ora? Mas não é só isso. É uma sucessão de boas atitudes. É uma sucessão de boas condutas. É isso que faz de nós homens de Deus, mulheres de Deus. É esse temor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E temer a Deus é reverenciá-lo, é honrá-lo, não é agir de qualquer maneira. Se você vigiar os seus pés para não profanar o dia do Senhor e para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso
o santo dia do Senhor e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, no dia do Senhor não segue seu próprio caminho, não faça a sua própria vontade, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra. Você vai andar nos lugares altos. Você vai andar nos lugares altos. E se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Diga comigo, é o Senhor quem fala. Vou concluir mais uma vez, diga comigo, é o Senhor quem fala. Então, leve a sério, porque isso é muito importante. Observe que o povo precisava de mudança, precisava de vitórias. O povo um pouco que fazia, que se humilhavam, que jejuavam, que se humilhavam diante do Senhor, achava que isso era mais do que o suficiente para que o Senhor já ouvisse todas as suas orações e definisse todos os seus problemas. O Senhor disse, não é esse o jejum que eu quero. Porque o que adianta fazer esse jejum e ser um opressor, ser um injusto? O que adianta fazer esse jejum e colocar fardo pesado sobre os outros? Falar falsidades, não ter temor de apontar o dedo para o próximo? O que adianta fazer esse jejum e não ser justo, reto, não andar em justiça? Não é isso que eu quero. Não é esse o jejum que eu quero. E sim, que você seja misericordioso, que viva uma vida de renúncia, que renuncie suas próprias vontades, que ame, que dê alívio. Não seja você o opressor, dê alívio. Não seja você aquele que põe o jugo, tira o jugo. Dê misericórdia. Perdoe. Se você fizer assim, não profane o dia do Senhor. Hoje sabe o que eu vou fazer? Hoje era dia, mas eu acho que eu não vou fazer isso não faz isso não, que vai te fazer falta. Não faz isso não. Deus quer compromisso. Deus quer seriedade na relação com Ele. Nenhum relacionamento na face da terra, ele dura se não houver compromisso. Estou certo ou errado? Nenhum. E nós queremos que Deus tenha um relacionamento sério conosco, sendo que nós não temos compromisso com Deus. Se você não tiver compromisso comigo, eu não vou ter compromisso contigo. Marido e esposa, se um não tem compromisso com o outro, compromisso de verdade, compromisso envolve o quê? Citamos aqui, envolve renúncia, envolve respeito, envolve doação. É sério o que nós estamos lendo, não é, gente? Mas importantíssimo. Importantíssimo. Porque os 52 dias, como disse o rapaz, é para a vida. É para realmente, aqui só, essa situação só chegou a esse ponto de ruínas como chegou, foram as atitudes, a conduta do povo. Você pode, olha aqui para mim, por favor. Você pode ignorar
o que sai da minha boca, só que você não pode ignorar os resultados. Fique à vontade. Você pode ignorar, como eu disse, você tem o livre-arbítrio. Eu também posso ignorar, agir sem temor nenhum. Só que eu não vou ter como ignorar o resultado. Não vai ter como ignorar e nem escondê-lo. E quando nós somos... O Senhor é zeloso, né? Se você der a sua palavra a alguém, você vai trabalhar para cumprir com a sua palavra. O Senhor, a Bíblia diz que Ele é zeloso. Ele cumpre com a sua palavra. Se Ele nos ensina a agir dessa maneira e tem nos feito promessas, a partir do momento que nós praticamos, temos essa postura, essas boas atitudes, nós seremos honrados, abençoados, dirigidos por Ele. Os desejos dos nossos corações serão cumpridos, serão materializados, todo desejo do nosso coração. Agora, nós não podemos, a única diferença que temos de qualquer pessoa lá fora é porque nós frequentamos a igreja evangélica. Que diferença tem então? Qual que é a diferença? Na conduta nenhuma, só a diferença de igreja? Está entendendo o que eu quis dizer ou não? A minha diferença, a sua diferença, de muitas pessoas que estão lá fora que não têm temor nenhum, não pode ser a diferença. A única diferença é que você frequenta uma igreja evangélica e ele não. Não, a diferença tem que ser na sua maneira de agir, no seu caráter, no seu falar, no seu agir, no seu interior, trabalhando o seu interior. Nós dependendo de onde você veio, a boa parte, nós fomos criados muito maus, e infelizmente muitos de nós tivemos criações ruins, somos pessoas julgadoras, críticas, opressoras, aprendemos a colocar um peso sobre a situação dos outros, tiramos dos nossos erros, nós tiramos o peso, mas dos outros nós colocamos muito peso, não damos alívio, sempre pesamos, oprimimos. Não há renúncia própria, não, estou preocupado só comigo, e eu, não, o Senhor está mandando renuncie por amor, renuncie, porque quando você renuncia para poder ajudar, socorrer, abençoar o próximo, você vai estar fazendo por você mesmo, você vai estar sendo abençoado, porque você vai receber de Deus, amém? Tenha um compromisso com Deus, o dia do Senhor é o dia do seu compromisso com o Senhor, é o seu compromisso com o Senhor, você desmarca com quem quer que seja, mas não desmarca o seu compromisso com o Senhor. Desmarque com quem quer que seja, mas não desmarque o compromisso com o Senhor. Se você quer fidelidade, planta fidelidade. E na lista de prioridade, Deus está nos medindo. Ele diz que eu sou prioridade na vida dele, mas eu estou sempre em último lugar. Ele marca um compromisso comigo, desmarca. Ele marca um compromisso comigo, desmarca. Desmarca para o quê? Viu, obreiros? Viu? Desmarca para o quê? Para o quê? O que é mais importante do que estar na minha presença? O que é mais importante do que me ouvir? Receber a minha direção? O que é mais importante? Se eu sou o abençoador, se eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, ninguém pode dar fruto por si mesmo. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser, vos será feito. Mas então qual compromisso é mais importante? Por aí nós vamos descobrindo o que é fé. Nós vamos aprendendo o que é fé. E se realmente vivemos a fé, temos praticado aquilo que o Senhor espera, ou estamos do nosso jeito, da nossa maneira, fazendo as nossas escolhas. Volta um pouquinho, por favor. Volta um pouquinho, vai voltando um pouquinho devagar. Mais um pouco. Pulou muito aí? Pulou, né? Voltou no 5. Não, queria voltar devagarzinho só. Que já estava lá na frente.
Quando fala do dia do Senhor, o Senhor tocou no ponto. O Senhor tocou nesse ponto. A gente não faz o que bem quiser. Aliás, o nosso livre-arbítrio permite que nós façamos isso. Só que não é isso. Essa atitude não vai trazer a nós benefício algum. Deixa eu voltar aqui, diga comigo. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Não importa se está tempo de seca, não importa se é deserto, não importa se é deserto, não importa se é deserto, se é ressequida pelo céu, Ele fortalecerá os seus ossos, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Para o Senhor tem crise, gente? Tem o que Ele não possa fazer? É isso que você tem que dizer a você. É isso que você tem que dizer a você. Não há o que o Senhor não possa fazer. E nós precisamos ter muito cuidado, porque nós somos observados por Deus continuamente. Nós somos testados por Deus continuamente. E precisamos olhar para nós com muita seriedade e nos analisar, porque às vezes a gente vai empurrando, vai tocando, e Deus vai, muitas coisas Deus vai entendendo, olhando para nós com misericórdia e vai falando conosco, vai falando, mas chega um momento que Ele diz, não, chega, basta. Não é assim. Dessa forma eu não posso fazer nada por você, e você vai gritar, e você vai clamar, e eu não vou responder. Ainda que grite, como Ele disse, ainda que grite, não ouvirei. Passa, deixa eu ver se está aqui. Mais um pouco. Se você vigiar os seus pés, para não profanar o dia do Senhor, e para não fazer o que bem quiser no seu santo dia, e se você chamar delícia o dia do Senhor, e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, diga comigo, deixando de seguir o seu próprio caminho. Deus não nos mede pelo que nós sentimos, e sim pelo que nós sabemos. Deus não quer saber se você está sentindo algo e não. Deus está observando o que você sabe. Você é medido assim. Você sabe o que é certo? Então, para Ele não conta sentimento. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Por isso que nós aprendemos a fazer o que nós passamos a agir com inteligência. Eu não vou pelo que eu estou sentindo, eu vou pelo que eu sei que é certo. Eu vou fazer o certo, não vou fazer o que eu sinto. Eu vou fazer o que eu sei, não vou fazer o que eu sinto. Eu não vou esperar ter vontade para fazer o certo, eu vou fazer mesmo sem vontade. Porque eu quero a bênção do Senhor. Eu preciso dela. Eu preciso dela. Eu preciso não só da bênção, eu preciso do abençoador na minha vida. Então não vou esperar ter vontade para fazer o certo. Porque se a gente for esperar ter vontade, pode ser que a vida passa e essa vontade nunca chegou. Mas quando a gente sabe o que é certo, nós fazemos uma escolha. Eu vou fazer sem ter vontade. Eu vou fazer o certo. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou agir como Deus quer que eu haja. Deixando de seguir seu próprio caminho e de fazer o que bem quiser. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, eu só faço o que eu quero. Eu já diria e te ensinaria a falar diferente. Eu não faço nem minha própria vontade, eu faço só a vontade de Deus. O que Deus manda fazer, o que Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Isso é inteligente. Deus mandou fazer? Vou fazer.
Ah, mas não estou com vontade. Não, mas eu vou fazer o que Deus mandou fazer, não importa a vontade. Inclusive Jesus mostrou isso com exemplo, né? Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se é para passar, eu vou passar. Se tem que fazer, eu vou fazer. Amém? De fazer o que bem quiser, diga comigo, e de falar futilidades. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. Diga comigo, é o Senhor quem fala. Amém? Aprendemos que não é simplesmente um jejum, é uma vida de separação, é uma vida de consagração. O jejum funciona? Opa, muito. Só que não adianta eu faço um dia de jejum, um dia de separação, e todos os demais na carne. Entendeu ou não? Tá certo isso? Eu faço um dia e depois todos os demais totalmente na carne. Que Deus é esse, né? Olha que coisa estranha. Inclusive, cuidado que a religião ensina isso. Passa um período, né? Um período só, que você não pode comer carne. Cuidado, só um período que você não pode comer carne, o resto você pode se lambuzar à vontade. Do que você quiser, não tem problema. É isso que Deus quer? Sim, uma vida de santidade. Uma vida com retidão. Homens e mulheres que as pessoas olhem e vejam, ali vai alguém diferente. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Do meu lado tem um homem de Deus. Do meu lado tem uma mulher de Deus. Na minha casa tem um homem de Deus. Na minha casa tem uma mulher de Deus. Fique em pé, por favor. Você viu que nós seremos chamados de restauradores, reparadores de muros, restauradores de ruínas. Nós seremos chamados. Não haverá ruínas, não haverá caos. Nós seremos como uma fonte que não seca. É forte isso, hein? Como uma fonte que não seca. E isso é o que nós queremos. Isso é o que nós buscamos. E isso, o que Deus fala conosco hoje, é maravilhoso, porque não nos deixa enganados. Não nos deixa enganados, porque nós queremos, não tem, muitas vezes não usamos essa expressão, o que eu tiver que fazer para vencer, eu vou fazer. Eu não quero mais viver o que eu tenho vivido. E o Senhor nos ensina o que fazer, como agir, que conduta ter, vivermos, praticarmos. Ele nos ensina. E isso, o resultado de tudo isso,
o resultado de tudo isso é uma vida honrosa, é honrados pelo Senhor, abençoados, dirigidos continuamente pelo Senhor, tendo o desejo dos nossos corações cumpridos, materializados. E chega a um nível de intimidade que você nem, há momentos que você nem fala, você desejou, Ele está cumprindo. Quem não quer isso? Então, trate a sua fé com muita seriedade. Você viu que nós começamos aqui? Quantas vezes isso acontece? Isso é verdade. Quantas vezes isso acontece? Às vezes a pessoa, ele vem na igreja, ele sai na porta da igreja, ele já sai como se não tivesse ouvido nada, a palavra não penetrou, sem temor algum, já sai brigando, com rixa, batendo boca. Você viu como é que começou? Não tem diferença do que acontece hoje. E eu não posso perder, senão nós vamos ser aquele tipo de pessoa que a Bíblia chama assim, vive fazendo sacrifício de tolo e não sai do lugar. É só sacrifício de tolo e não sai do lugar. E é inteligente você, olha aqui, nós estamos aqui hoje, nós já estamos numa maratona, já são vários dias num ritmo de domingo a domingo. Hoje, quarta-feira, abrimos o jejum, estamos em jejum, já estamos há várias horas. Você saiu do seu trabalho, você está cansado, você está aqui, você está ouvindo, tendo a oportunidade de ouvir a palavra. Não fui eu que escrevi isso aqui, é a palavra do Senhor. É extremamente inteligente de nossa parte dizermos assim, a nós mesmos: eu não vou perder meu tempo, eu não vou ouvir tantas coisas crendo num Deus tão grande, porque as nossas atitudes muitas vezes impedem que a palavra se cumpra na nossa vida, e depois nos leva ao questionamento. Mas cadê esse Deus tão grande? Cadê esse Deus tão poderoso que a Bíblia nos revela, fala? Cadê esse Deus? Ele continua aí, só que muitas vezes as nossas atitudes impedem que Ele cumpra na nossa vida aquilo que Ele tem prometido. Só num capítulo como esse nós vemos, eu consigo enxergar isso acontecendo continuamente. Quantos casos que chega até mim? Às vezes a pessoa participou do culto, ele sai ali, ele por causa de um carro ele quebra o pau, não tem tolerância nenhuma. Às vezes o marido e a esposa já saem discutindo. E aí? Como é que pode? A carne ainda está falando mais alto. A carne domina, não é o espírito. Está errado. Nós estamos nos enganando. O Senhor diz: não se engane e não se deixe enganar. Você tem que dizer a você mesmo: não vou me enganar e não vou me deixar me enganar. E você sabe o que é certo, viu? E você cobra isso. Você cobra. Porque é muito fácil, às vezes as pessoas falam assim: eu acho que não é bem assim. Não, é assim. Porque se eu saísse daqui do altar e você soubesse que eu torava o pau com a minha esposa ali, que eu brigava com a minha esposa, que nós nos pegamos no tapa, ofendemos, ou eu bebo, ou eu fumo, ou eu tenho atitudes que não são corretas, pratico a injustiça, eu olharia e falaria: como pode? Como pode? Está no altar. Então a gente sabe o que é certo, sabe na vida do outro. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? A gente sabe o que é correto, a gente sabe o que é santidade. A santidade que cobra de mim, cobra de vocês. O Senhor não disse a mim: sede santo porque eu sou santo. O Senhor disse a nós: sede santo porque eu sou santo. Então,
Nós sabemos, se eu agisse aqui, se eu cometesse qualquer coisa que você desaprovasse, você soubesse que eu fumo, que eu sou mentiroso, que eu compro e não pago, que eu sou opressor, que eu falo com falsidade, que Deus me guarde. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. Teria um peso muito grande. Então, o que Deus espera de nós? Que Deus trabalha conosco. É justamente, Ele quer nos abençoar. Então Ele vai nos moldando, vai nos lapidando. Um jejum como este, eu não quero perder meu tempo. Você quer perder o seu? Era melhor estar em casa agora, né? Barriga cheia, descansando. Não quero perder. Opa, mas Deus está falando conosco de uma forma linda e nos preparando para coisas maravilhosas. É isso que Ele está fazendo, nos preparando para coisas maravilhosas, nos dando uma estrutura, porque ser abençoado é fácil, manter a bênção é outra coisa. Você não quer ser abençoado por um tempo, quer? Sim ou não? Você não quer viver um tempo de bênção e o resto vivendo um pedaço do inferno. Então eu quero dizer a você uma coisa, e grave isso: manter é muito mais difícil do que conquistar. E para manter você precisa de tudo isso que nós estamos falando. Para manter é muito mais difícil. E isso não precisa ser muito espiritual, mas agora eu estou falando do espiritual. Casar não é fácil. Vamos casar, casa. Agora vamos ver manter o casamento. Não é? Eu estou com vontade de ter filho. Não, ter filho não é difícil. Vamos lá, a gente vai, nasce um menino, então cria agora, vamos manter a criança e vamos educar. Não é verdade? Aí é difícil. Abrir um negócio é difícil? Sim ou não? E manter esse negócio? Manter as portas abertas, manter crescendo, manter avançando, é outra história. Então, alcançar algo é uma coisa, manter é mais difícil. E eu preciso disso aqui, porque eu quero viver uma vida honrada, eu quero viver uma vida abençoada. Eu não quero viver momentos de bênção, eu não quero viver momentos honrados, eu quero viver uma vida de honra, uma vida honrada, abençoada pelo Senhor. É isso aqui. É isso que o Senhor, Ele espera de nós e trabalha para que nós venhamos praticar. Compromisso, temor, caráter, essa vida separada. Segura o teu propósito no coração e fale com Deus, fale com o Espírito Santo.